Muito boa noite, é uma felicidade para mim, uma alegria essa segunda-feira que o Eterno, que o Senhor nos deu de presente para a gente estar juntos e sob a ótica do Evangelho começar essa semana. Eu quero agradecer demais ao pastor André, ao pastor Israel, ao Cassiano, meu amigo. Cassiano é meu amigo há quase 30 anos, André. A gente começou juntos na Igreja Batista da Borda do Campo, quando eu vim do Rio de Janeiro em 97, e a nossa amizade se estende até hoje. Hoje nos falamos, ele está com o coração apertado, porque está lá no Rio Grande do Sul, naquela situação de catástrofe, de tragédia, tão triste, não é? Mas a aliança evangélica está presente, expressando o amor de Deus, a graça de Jesus, a bondade do reino de Deus, para tantas famílias, para tanta gente. Mas muito obrigado pelo convite. Eu fico muito animado quando esse tipo de encontro acontece, porque a nossa igreja evangélica no Brasil precisa aprofundar-se nessas discussões teológicas, não é? E eu espero que vocês me permitam ficar aqui sentado, já que a gente vai falar um pouco de brasilidade, como isso dialoga com o evangelho, com a cultura, né? Em primeiro lugar, se vocês têm algum problema com carioca, eu acho que já estou aqui, não é? E como diria Tom Jobim, um cantinho, um violão vai ser meu formato aqui. Tudo bem assim de eu ficar sentado? Ou não é ofensivo, né? Mas segunda-feira, uma noite teológica e ter um público tão generoso assim é emocionante. Eu fico muito grato ao Senhor. Espero que o Senhor nos visite e aqueça o nosso coração. Eu não vou fazer um momento de cânticos no sentido cultico, no sentido de domingo, no sentido que a gente dá nas nossas igrejas, mas eu quero ilustrar um pouco a minha fala nessa noite, ou começar a me aproximar, a me avizinhar da fala que eu trago aqui sobre esse tema brasilidade, o evangelho e brasilidade, com algumas canções minhas que têm um sotaque brasileiro, que tem um jeito brasileiro, não é? E essa aqui, por exemplo, eu fiquei feliz de ver aqui o Bacon e a sua esposa, mineiros. Então temos mineiros aqui no salão? Ah, que coisa boa. Quanto custa o preço do doce mês? Não é assim? Bom demais, né? Bom demais, né? Aquetrem, né? Aquetrem, né? E eu resolvi musicar o Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou, com um jeito assim meio mineiro, uma toada mineira. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e a tua vontade feita na terra como é no céu. E o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, e nos perdoe os pecados, como nós perdoamos outro pecador. Não nos deixe cair em tentação, vem livrar-nos do mal, Senhor.
para sempre. Amém. Teu é o reino, vamos juntos. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ensaiamos agora para valer. Teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Amém. O final foi um pouco presbiteriano, né? O tríplice amém, né? Essa canção traz bastante do que eu quero falar com vocês nessa noite. Gonzagão ouvia Caymmi, que inspirou Buarque e Jobim. Os baianos todos e o time dos mineiros foi bem assim que se fez a nossa cantiga, a canção do nosso país, com Noel e o samba da antiga, as cantoras do rádio Elis. Noel e o samba da antiga, as cantoras do rádio Elis. Rebanhão misturou de tudo, Som Maior bebeu no Tio Sam, Grupo Elo fez seu estudo, VPC olhou pro amanhã, o Guilherme, o Jorge, o Pimenta, o Bomil, Carredé, João, Aristeu e mais de 40, imitei, não tive opção. Aristeu e mais de 40, imitei, não tive opção. Todo mundo imitou todo mundo, um puro se inspirou em alguém. Do mais simples ao mais profundo, não há um que não olhe ninguém. Do mais raso ao que vai mais fundo, todo artista aprendiz de alguém. Sabe o Chico lá no começo, João Gilberto queria ser e compor, se eu não esqueço, como o Tom que o viu nascer. O baião é primo do samba, 2x4 é quase igual, e a viola se o dono é bamba, chora em Sampa ou no Pantanal. E a viola se o dono é bamba, chora em Sampa ou no Pantanal. Aprendi a cantar na igreja, violão ganhei do meu pai. E por mais moderno que eu seja, e no antigo é bom e não cai. Eu sou filho de tudo isso, que panela é minha canção, celebrando o compromisso brasileiro de adoração, celebrando o compromisso brasileiro. Todo mundo imitou todo mundo, um puro se inspirando em alguém. Do mais simples ao mais profundo, não há um que não olhe ninguém. Do mais raso ao que vai mais fundo, todo artista aprendiz de alguém. Imitou todo mundo, um puro se inspirando em alguém. Do mais simples ao mais profundo, não há um que não olhe ninguém. Do mais raso ao que vai mais fundo, todo crente aprendiz de alguém.
Eu falo tanto da história, um pouquinho da nossa grande música popular brasileira, mas falo também da história da música cristã, né? O Guilherme, o Jorge, o Pimenta, o Bomilca, Réder, João, Aristeu e mais de 40 eu imitei. Sinceramente, eu não tive opção, né? Você sabe que originalidade é não citar as fontes, né? Todo mundo é original quando não cita a fonte, né? Mas eu citei aí um bocado das minhas fontes, né? Temos gente do Nordeste aqui que eu amo de paixão? O filho de nordestino, olha aí, muda, quer ver? Olha aí, tá vendo? Muito bem. Em 2009 eu gravei um álbum chamado Nordestinamente. Depois de ler a biografia de Luiz Gonzaga, chamei 2 amigos músicos e a gente fez uma homenagem para o Nordeste que eu aprendi a amar. Eu conto isso no meu livro, ouvindo rádio lá no Rio de Janeiro, nos anos 70, com meu pai, ouvindo a música popular brasileira. Esse aqui é um baião, é um Salmo 73, Salmo de Asaf. Vamos ensaiar, o refrão diz assim: mas certamente, certamente, Deus é bom para Israel. Mas certamente, certamente, Deus é bom para Israel. Aí na frente tem: eu me lembrei do teu amor. Aí a gente faz uma levada assim, 2x4. Vamos lá? Eu me lembrei do teu amor. Mas certamente, certamente, Deus é bom para Israel. Vai ficar bonito no DVD, vai ficar bonito, né? Então vamos lá. Porque o homem mau prospera, pergunto cabisbaixo e com razão. Eu sei que certamente Deus é bom, mas por pouco, bem pouco, eu perdi o chão e tive até inveja do infiel, dessa prosperidade que afronta o céu. Mas certamente, certamente, Deus é bom para Israel. Mas certamente, certamente, Deus é bom para Israel. Porque o homem mau não perde o sono e os meus olhos não pregam mais. Pensei que certamente fora em vão manter puro, bem puro, o meu coração. O ímpio segue impune junto dos seus, e eu passando apuro perto dos meus. Até que entrei no santuário do meu Deus. E o coral: até que entrei no santuário do meu Deus. E vi como termina a vida de impiedade, sonho que se torna história de pavor. Eu vi como termina a vida de impiedade, sonho que se torna história de pavor. Quase perdendo a fé, cansado de verdade, eu me lembrei do teu amor. Os irmãos, vocês, eu lembrei do teu amor. Mais forte. Eu me lembrei
amor. Vou fazer a segunda voz. Eu me lembrei, eu me lembrei, eu me lembrei do teu amor. Isso é baião, isso é Nordeste, né? Isso é Brasil. Isso é música brasileira, não é? Tão rica, tão apreciada. Onde estão os meus conterrâneos aí? Tem alguém aí? Não tem nenhum carioca aqui em Vinhedo? Eu vi um Cristo ali. Dizem que sambar é pecado. Dizem que sambar não é bom, não é bom. Eu acho isso um tanto equivocado. Criador amado dando pra gente esse dom, pra deixarmos meio mofado na gaveta fria de uma opinião que deixa tanta alegria de lado. Deveria ser dado a Ele mesmo em adoração. Dizem que o samba é coisa de pagão. Discordo, é do Senhor toda a criação. E apuro para Ele o meu batuque, e afino com mãos santas meu violão. Dizem que o samba é coisa de pagão. Discordo, é do Senhor toda a criação. E apuro para Ele o meu batuque, e afino com mãos santas o meu violão. Dizem que sambar é do preto que sofreu escravo nesse chão, nesse chão. É isso mesmo, mas recuso o gueto. O samba não tem pele, não tem raça, é do coração. Mesmo eu sendo um crente mulato, acho que o branco há de ter inspiração. Numa liturgia toda em 2x4, brasileira oferta ao Deus de todos. Olha o refrão, vamos juntos. Dizem que o samba é coisa de pagão. Discordo, é do Senhor toda a criação. E apuro para Ele o meu batuque, e afino com mãos santas meu violão. Dizem que o samba é coisa de pagão. Discordo, é do Senhor toda a criação. E apuro para Ele o meu batuque, e afino com mãos santas o meu violão. Dá vontade até de cantar um louvor que diz assim: alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e Avenida São João. Conhece a do cantor cristão? Quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi da dura poesia discreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim Rita Lee e a sua mais perfeita tradução. Toda a igreja.
alguma coisa acontece no meu coração, que só quando eu cruzo o Ipiranga e a Avenida São João. Tem um do Inário Presbiteriano também, um louvor bem bonito assim, ó. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai matar essa saudade. Sonho meu, com a tua liberdade. Lá no céu a estrela guia se perdeu. A madrugada fria só me traz melancolia. Sonho meu, pra gente terminar. Sonho meu, um pouquinho mais forte. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Só o poder de Deus. É claro que essas músicas aqui não são músicas, não são louvores no sentido teológico, litúrgico. Mas como eu gostaria de conversar com vocês, elas são expressão da graça comum. E, enfim, vamos conversar um pouquinho sobre brasilidade, o Evangelho e a nossa dificuldade de casar as duas coisas. A gente tem muita dificuldade. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu me empolgo, né? Se deixar, eu faço uma vigília aqui. Segunda-feira vai ficar ruim, não é? Mas é sempre uma oportunidade tanta fazer teologia comunitariamente assim com a igreja. Tem um teólogo que eu tenho lido nos últimos anos, e ele tem me abençoado muito, Kevin Van Hooser. Ele diz assim, ele é um senhor teólogo, né? Um teólogo muito importante da nova geração. Ele é norte-americano. E ele diz que para cada livro, Israel, que ele escreve para... Israel está por aí, está ali. Para cada livro que ele escreve para a academia, para as faculdades teológicas, ele escreve um para a igreja. Porque o trabalho teológico tem que qualificar a nossa fé. Tem que aprofundar a nossa espiritualidade, a nossa relação com o Pai, por meio do Filho, na dependência do Espírito Santo. Você concorda com isso? Uma teologia que não nos leve para a oração, é uma teologia que... Ou para a ação, para a oração e para a ação, é uma teologia que termina inútil. O grande teólogo do século XX, Karl Barth, alemão,
Ele dizia que fazer teologia é orar. Quando eu leio as Escrituras, quando eu leio a Palavra de Deus, quando eu me debruço sobre a Escritura Sagrada, quando eu leio os comentadores, quando eu leio a ortodoxia cristã, se isso não me puser de joelhos, eu não fiz teologia. Então a minha intenção nessa noite aqui, depois dessa provocação com esses louvores, que você pode ter estranhado, mas calma, tenha paciência comigo, né? Tá bom? É ajudá-los a aprofundar a sua vida com Deus e a sua caminhada na igreja. Evangelho e brasilidade. Deixa eu dizer já algumas coisas, deixa eu fazer umas escusas, como dizem os advogados. Eu não sou antropólogo como Cassiano Luz, que está com vocês aqui nessa igreja. Eu não estudei antropologia, e muito menos eu sou um cientista político, um sociólogo, né? A minha formação, como já foi citado aqui, é literatura, é língua e literatura. Eu fui professor de língua e literatura. Eu tinha a intenção de fazer uma caminhada acadêmica, mestrado, doutorado, já estava enveredando na USP nesse caminho. Aí o Senhor me chamou para o ministério pastoral, em 2004. E foi difícil para mim, porque eu já era professor. E estou me graduando em psicologia. Então eu lido com a palavra, como expressão poética, como expressão de linguagem. Eu lido com a palavra como expressão do interior, porque a psicoterapia, a psicologia se preocupa e presta bastante atenção na palavra. Os teólogos aqui presentes sabem do que eu estou falando, né? Alguns vão até dizer que a psicoterapia é cura pela palavra. Então veja, eu lido com a palavra como um fenômeno artístico, estético, a poesia, a gramática, a linguística, na minha formação, e lido mais recentemente com uma palavra como expressão do interior, e lido com a palavra como expositor da palavra de Deus. Então o meu negócio é a palavra. Eu me encanto com a palavra. A palavra me atravessa, a palavra me comove. E a minha oração nessa noite é que as minhas palavras não escondam a palavra de Deus, mas a revelem para vocês aqui. E vocês saiam daqui edificados, provocados, mas abençoados, fortalecidos na vossa caminhada com o Senhor. Vocês podem dizer amém? Porque depois dessas músicas aqui, alguém pode achar que a gente não está mais num culto, assim, não é? Então vamos lá. E eu pensei nesse tema, ser evangélico sem deixar de ser brasileiro. Eu penso esse tema a partir desse livro, e eu peço licença aqui para apresentar ele mais dois, Ser Evangélico Sem Deixar de Ser Brasileiro. Eu escrevi em 2013 e foi lançado pela editora Ultimato, e para minha surpresa e alegria já está na 5ª reimpressão. Ele tem sido uma ferramenta de trabalho para pastores, para professores de teologia, para músicos, para artistas. Eu tenho pastoreado artistas, faço shows, me apresento em teatros, viajo pelo país, evangelizando artistas, tocando com artistas, com instrumentistas, com músicos que não são cristãos, porque eles veem na minha música, na minha proposta, uma aproximação com a música popular brasileira. Então eu sou um musiconário, eu sou um músico que é missionário, eu tenho enveredado aí seguindo o chamado do Senhor. Então o que eu vou falar se baseia muito no que eu escrevi nesse livro, mas eu não vou fazer um mero substrato desse livro, senão seria cansativo. Eu espero que você tenha, eu acho que eu tenho menos de 10 cópias ali, exemplares. Se você quiser, você lê, você leva para casa. Eu vou ficar muito feliz de saber que você se interessou um pouco mais sobre esse tema. Mas eu trago também, se me permitem, 2 outros títulos meus. Quero Aprender a Orar. É um livro sobre a oração, como o próprio nome já sugere, obviamente, mas não é um tratado de espiritualidade cristã, é um percurso, um itinerário devocional sobre esse mistério da oração. A oração é uma coisa que me fascina, irmãos, irmãs. Como diz aquele cântico, agora sim um cântico, agora não estou brincando, né? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, né? Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Aí tem uma segunda estrofe que diz: apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também.
Isso para mim é muito comovente. A transcendência dialogando com a imanência. O Deus que é todo-poderoso, altíssimo, criador, sustentador do universo, Ele se importa comigo quando eu me ajoelho no meu quarto e apresento a Ele as minhas questões, as minhas angústias, as minhas dores. Não é maravilhoso? Então eu tenho esse livro também aqui, Quero Aprender a Orar, que faz companhia a um álbum que eu gravei chamado Quero Aprender a Orar também. E o último livro é Do Lamento à Esperança, que eu escrevi a partir da minha experiência pastoral na pandemia, quando nós perdemos na nossa comunidade de fé de cerca de 300 pessoas, perdemos 6 pessoas. O pastor que fundou a nossa igreja, acho que o André lembra do Davi Alencar, não é? Perdemos o pastor de adolescentes e jovens também, e isso me motivou pastoralmente a refletir sobre a necessidade que nós temos na nossa espiritualidade cristã de abraçar essa coisa tão bíblica que é o lamento. A metade dos salmos são lamentos, mas nós não temos espaço, a gente não encontra espaço na nossa espiritualidade para o lamento. A gente sabe reclamar a gente sabe, né? Mas a gente não sabe lamentar biblicamente, salmiticamente, como Davi faz. E eu fui para o livro das Lamentações, que começa em hebraico assim de uma forma muito bela. Irá e Ashevá Vadá, quer dizer, ó como está vazia a cidade outrora deserta. E eu parto do livro das Lamentações para escrever essa pastoral do lamento à esperança. Se vocês generosamente se interessarem, eu estarei aqui ao final fazendo uma dedicatória para vocês. Muito obrigado. Me perdoe tomar o tempo falando dos livros. Mas eu gostei demais da proposta dessa semana, porque o Evangelho precisa centrar a nossa vida. Nossa vida precisa ser centrada no Evangelho. Nossa experiência cristã comunitária também precisa estar centrada, ter como eixo o Evangelho. O Evangelho é uma notícia. Qual é a notícia? Não apenas aqueles fatos citados lá no Credo dos Apóstolos, que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, que Ele nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, morreu, foi crucificado, morreu, ressuscitou ao 3º dia, voltou aos céus. Você fez catequese, seja católica ou seja protestante, você aprendeu os fatos do Evangelho no Credo dos Apóstolos, né? Voltou ao céu, de onde virá, está à destra de Deus Pai, de onde virá para julgar vivos e mortos. Esses são os fatos do Evangelho. Mas eu gosto de pensar, como Tim Keller, que o Evangelho é uma notícia. E é uma notícia absolutamente fabulosa, maravilhosa, que encandece o nosso coração, que deve marejar o nosso olhar para a vida. Porque o Evangelho vai nos dizer que não há nada que façamos para Deus nos amar mais do que Ele já nos ama em Cristo Jesus. Não há nada que eu faça para Deus me amar mais do que Ele já me ama em Cristo Jesus. Amém? Mas o Evangelho não para só aí. O Evangelho continua afirmando que não há nada que eu faça para Deus me amar menos do que Ele já me ama em Cristo Jesus. Isso é uma boa notícia. Isso é uma notícia alvissareira, extraordinária. O Evangelho, portanto, é a superação da religião. Porque a religião parte do pressuposto de que os deuses estão irados, a deuses, a entidades, a espíritos, a divindades que controlam o mundo físico. E se a coisa não vai bem, é porque eles estão irados e nós precisamos aplacar a fúria dos deuses. E aí a gente faz ritual, a gente faz sacrifício. Isso é religião. Toda religião parte desse pressuposto. A religião, então, trabalha com o que eu e você fazemos. O Evangelho trabalha com o que Ele fez em Cristo Jesus. Não é o que eu faço, é o que Ele fez. Isso não é diferente? Isso é diametralmente oposto. Sempre que o meu ponto de partida,
a minha premissa, a minha base, o meu chão é o que eu faço, inclusive sendo evangélico, inclusive como um cristão professo, batizado, isso já não é evangelho, isso é religião, isso é religiosidade. Então, é muito preciosa essa proposta que parte do evangelho e dialoga com várias temáticas. Isso me faz pensar que nós precisamos dessa lente, porque o evangelho é uma notícia, mas o evangelho também é uma lente, é um óculos, é uma cosmovisão, é um jeito da gente ver a realidade, a vida. E nessa ótica do evangelho, a gente vai concluir que o evangelho nem rejeita a cultura, nem a endossa, inconsequentemente. Deixa eu explicar essa frase aqui, se é que eu preciso explicá-la. O evangelho não rejeita a cultura. Para muitos, e eu trato isso no meu livro, entrar na igreja é sair do Brasil. Tornar-se cristão é abrir mão da cultura brasileira. E claro que eu não vou aqui gastar esses preciosos minutos tentando definir cultura. É um tema vasto, é um tema amplo, é um tema que não há consenso entre os estudiosos. Mas para muita gente entrar na igreja evangélica é sair do Brasil. Por que eu toquei 2 sambinhas aqui? Porque para muita gente, tornar-se cristão é tornar-se incapaz de apreciar a canção brasileira. Tornar-se cristão é tornar-se incapaz de apreciar Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Adélia Prado. Mas o evangelho não endossa a cultura, dizendo que tudo que tem na cultura brasileira é bom, porque não é. A gente sabe disso, né? A cultura brasileira tem essa coisa macunaímica. Lembra lá do Mário de Andrade? É o meu professor de português aqui falando, né? Sabe Mário de Andrade? Essa coisa macunaímica, o jeitinho brasileiro, a malandragem. O evangelho endossa isso de jeito nenhum. Mas, por outro lado, acreditar que o evangelho rejeita a cultura é perder muito, porque a nossa cultura é rica, é viçosa, é exuberante. Nós estamos a 500 quilômetros separam o povo do Rio de Janeiro, fluminense, carioca, do povo paulista e paulistano. Meu filho mais velho chama-se Bernardo, porque nasceu em São Bernardo. Aliás, nós morávamos em São Bernardo, mas ele nasceu na Vila Mariana. Eu amo São Paulo. Eu chego cedo. Eu respeito o horário. Eu cheguei aqui, não tinha ninguém ainda, né? Eu já sou paulista honoris causa. Quando eu vou para o Rio de Janeiro, me dá uma angústia. Porque eu descarioquizei, tem esse verbo. Descarioquizar, da primeira conjugação terminada em AR. Né? Porque o carioca tem umas coisas assim que são umas idiosincrasias, uns maneirismos, não é? Que eu não vou citar aqui porque eu vou falar mal de mim mesmo. Mas 500 quilômetros nos separam, mas nós somos diferentes, não apenas em termos do nosso dialeto, porque no Rio de Janeiro eu diria algo assim, ó. Olha, eu parei no farol, não, eu parei no sinal, estou tentando lembrar aqui o dialeto carioca, eu parei no sinal e achei um contra-cheque no meio-fio. Você entendeu o que eu falei? Alguns entenderam, né? Eu parei no farol e achei uma olerite na guia. São coisas diferentes, a gente tem um dialeto diferente, não é? Apenas 500 quilômetros nos separam, mas se você sai aqui de São Paulo e vai para o Nordeste, ou vai para o Rio Grande do Sul, de onde vem o pastor Israel, você vê uma riqueza, uma variedade. Nosso país é um continente. Nosso país é um caldeirão cultural que convive.
O gaúcho é muito diferente do nordestino, que é muito diferente do mineiro, que é meio primo do goiano. Não é? O baiano diz que a melhor muqueca é baiana, tem baiano aqui? Mas o capixaba diz que muqueca é capixaba e o resto é peixada. Não é? Outro dia encontrei um amigo, pastor Hernandes Dias Lopes, ele falou assim, você gosta de muqueca, você tem que ir lá naquele lugar assim, assim, assim. E eu comentei na igreja, pastor tem um poder, né? Eu comentei na igreja que eu estava visitando, e não é que me levaram lá na melhor muqueca do Espírito Santo, assim. Foi uma experiência pentecostal. A riqueza da nossa cultura, né? O Evangelho não destrói a cultura, o Evangelho redime a cultura. Eu quero ler um texto bíblico e fazer algumas ponderações. Não é um sermão, é uma exposição, é um comentário, uma meditação. Eu queria ler um trecho longo do livro de Atos, no capítulo 17. Eu estou aqui de olho no relógio. Na verdade, já era para eu estar pausando agora, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos pausar e depois a gente vai para a exposição bíblica e para a parte final desse encontro. Senhoras e senhores, 5 minutos de comerciais, cafezinho, que é uma coisa bem brasileira, não é? Muito bem, até daqui a pouco então. O nosso tempo é sempre, lidar com o tempo é sempre um desafio, né? Há 2 expressões no grego para o tempo. Primeiro é Cronos. Cronos era um daqueles titãs que devoravam os seus filhos. Cronos, o tempo que nos devora, né? O tempo cronológico. Mas a outra expressão, outro termo na língua grega é kairos. Kairos é a oportunidade, é o desfrute, é o deleite. Quando você está na fila do pedágio, sei lá, do banco, do médico, aquilo é Cronos, né? Mas quando você está na praça com seu neto, com seu filho, aí é Kairos, né? E, então eu estou aqui enfrentando Cronos, porque está sendo um Kairos essa noite aqui com vocês. Mas eu quero ler um texto bíblico que está no livro, no 2º volume da contribuição lucana, contribuição de Lucas para o Novo Testamento, que é o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. E eu quero ler todos os versos dessa sessão que vai do verso 16 até o 34. Até lembrei de uma frase, uma fala uma vez do pastor Irlan Pereira de Azevedo, não sei quantos lembram do pastor Irlan. Ele sempre gosta de pregar textos longos da Bíblia, porque ele diz assim, olha, vou ler um texto longo da Bíblia, porque se o sermão for fraco, pelo menos a palavra de Deus foi lida, não é? Mas eu quero ler esse texto aqui, ele ilumina essa nossa conversa e a minha singela contribuição. Enquanto esperava por eles em Atenas, eu leio o verso 16 do capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Eu acho sensacional esse comentário, né? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio.
O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mão de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida e o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Sublinhe aí, de alguma forma, simbolicamente, ou se você estiver acessando a Bíblia, tem um jeito de marcar o texto aí na sua Bíblia digital, né? Sublinhe, por favor, o verso 28, se vocês me permitem. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordenou que todos, em todos os lugares, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Então entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com ele. Esse texto, para mim, tem uma afirmação teológica, tem uma frase tema, como a gente aprende no seminário. Todo texto bíblico tem uma afirmação teológica, que a gente decanta, que a gente sintetiza quando a gente prega, nós pastores, nós pregadores. E eu diria que a afirmação teológica desse texto é que, assim como o Espírito Santo ajudou Paulo a discernir o que era possível ser ateniense, ou grego, ou gentio e cristão, Paulo discerniu, é possível ser ateniense, ser grego, ser gentio e ser cristão. Ele teve esse discernimento. Para nós é possível, o Espírito Santo que inspirou a Escritura e que nos fala nessa noite também, o Espírito Santo nos leva a concluir que é possível ser evangélico e ser brasileiro. É possível ser evangélico, ser protestante, ser cristão de confissão protestante evangélica, ter uma teologia ortodoxa, bíblica, reformada, no sentido de herdeira da reforma, e não necessariamente só calvinista, mas que bebe dessa herança toda da reforma, e ser brasileiro. Há um contexto histórico, literário, que eu queria explorar um pouquinho com os irmãos nessa noite, e espero não cansá-los aqui. Os versos de 1 a 9, que eu não li, mostram Paulo, apóstolo. Paulo está lidando com a inveja dos judeus tessalônicos. Paulo faz missão entre os gentios, mas ele sofre com a inveja dos judeus de Tessalônica. É um fogo amigo. Os judeus ficam com inveja, nós lemos isso nessa primeira sessão aí do verso 1 até o verso 9. Isso me faz pensar um pouco nas guerras internas que a gente tem na igreja evangélica no Brasil, não é? Essas guerras internas que a gente tem prejudicam tanto a contextualização do evangelho para o nosso país, para a nossa cultura, quanto uma proclamação, um querigma mais efetivo do evangelho. Queria começar por aí. A nossa dificuldade, de certa forma, emula
essa sequência aqui, antes de discutirmos como é que se prega de forma significativa para a nossa cultura, como é que a gente lida com a nossa cultura, como é que o Evangelho redime ou perfura ou confronta a cultura, a gente tem que pensar um pouco também nas nossas dificuldades de consenso. Eu sou muito devedor ao Guilherme Kerr, pastor Guilherme Kerr Neto. Eu cresci ouvindo Vencedores por Cristo, citei o Guilherme na canção Discipulado. Durante alguns anos, todos os meses de janeiro, eu ia lá para o sul da Flórida com a Cinha, até antes dos meninos nascerem, e ajudava o Guilherme numa igreja que ele estava plantando ali na região de Boca Raton. E um dia, assim, tocando violão com ele, com a Sandra, com os meninos, eu falei assim: Guilherme, sabe aquela cantora assim, 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 lá do Brasil? Você não acha que ela tem uma falha teológica assim, assim, assado? Você não acha que ela exagera assim, 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 né? Achando que eu estava prestando um serviço teológico, falando mal de uma irmã em Cristo. Aí o Guilherme olhou para mim assim e falou: Gerson, guarda o teu coração. Eu conheço essa irmã, ela é muito crente, ela é piedosa, ela é temente a Deus. Ao invés da gente se ajudar a fazer uma proclamação mais efetiva do Evangelho, a gente fica brigando, a gente fica combatendo, a gente fica invejando, né? Uma das coisas mais feias da nossa cultura é aquilo que o Tom Jobim costumava dizer. Tom Jobim dizia o seguinte: fazer sucesso no Brasil é uma ofensa pessoal. Fazer sucesso no Brasil é uma ofensa pessoal. A gente tem dificuldade com quem está fazendo sucesso, né? O Tom também dizia que o Brasil não é para principiantes. É complicado o nosso país, né? Paulo está fazendo missão e os judeus, diz o texto bíblico de Tessalônica, estão morrendo de inveja da proclamação de Paulo. A gente discorda de uma linha teológica A, B ou C, não porque necessariamente a gente tem problemas internos de lógica, de biblicidade, de coerência hermenêutica, de interpretação da Bíblia. Desculpa usar alguns termos aqui da teologia, me permitam usá-los, mas muitas vezes a nossa dificuldade é porque o outro tem sucesso e a gente não tem, né? Isso é pernicioso. A gente vê muito isso nas redes sociais, não é? A gente posta lá alguma coisa e tem 10 curtidas. Aí um fulano vai e posta, tem 1000 curtidas. Aí a gente diz assim: não, ele teve esse sucesso porque é besteira, é besterol, né? Então Paulo está lidando com essa inveja dos judeus de Tessalônica. Depois do verso 10 ao verso 15, Paulo e Silas estão em Bereia. O povo bereano é um povo muito leitor, estudioso das Escrituras, mas, de novo, esses judeus invejosos de Tessalônica não desistem, tentando prejudicar a empreitada missionária de Paulo. Aí, a partir dos versos 16 e 17, nós vemos Paulo lidando com a questão da idolatria. Essa é uma questão para a gente discutir teologicamente. O que é idolatria? A gente diz que o Brasil é um país muito idólatra, e é mesmo. O texto, o verso 16, diz que Paulo, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Fazer essa contraposição entre evangelho e brasilidade não é possível sem a consideração da nossa idolatria fundante na nossa cultura, né? Nós somos tão idólatras que nós temos um dia para todos os santos no nosso calendário. Você tem um dia para o santo A, B ou C, os santos católicos tradicionais, os santos das religiões afro-brasileiras. Mas para não correr risco, vamos fazer um dia de todos os santos, porque aí a gente acende uma vela para todo mundo. É assim, esse sincretismo. A apresentação do Evangelho para a nossa cultura não pode abrir mão de uma séria consideração sobre a idolatria.
Mas a idolatria de imagens, de escultura, como diz Isaías, essas abominações, Isaías chama de abominação, uma escultura e você se ajoelhar para aquela escultura, é café pequeno diante dos outros ídolos que a gente traz no nosso coração. Não à toa o reformador João Calvino dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos. A gente precisa discernir que ídolos nós trazemos, que ídolos nós produzimos. O pastor Tim Keller tem vários textos sobre isso. Ele tem um livro chamado Falsos Deuses, em que ele desmascara 3 ídolos muito poderosos na nossa cultura: dinheiro, sexo e poder. Dinheiro, sexo e poder. Na nossa cultura, dinheiro é um ídolo. A nossa cultura é sexólatra. A nossa cultura não é sensualista. A nossa cultura é sexólatra. Ela adora, ela dá ao sexo, à sexualidade, uma importância exacerbada, adoecida, desmedida, pervertida. E o poder? Eu queria decepcionar vocês, eu não vou tocar em temas políticos aqui nessa noite, né? Porque eu acredito que o Evangelho é mais conservador do que a direita e mais subversivo do que a esquerda. Você diz amém? O reino de Deus é mais. O reino de Deus é mais. Mas quando a gente fala de poder, a gente precisa refletir sobre como o poder é exercido nas nossas igrejas. Martinho Lutero tem uma frase excelente. Ele diz assim: o único remédio para o amor ao poder é o poder do amor. Não é sensacional? O único remédio ao amor, ao poder, é o poder do amor. Dinheiro, sexo, poder. Tim Keller escreve sobre isso em Deuses Falsos. Richard Foster tem um livro exatamente com esse tema. Dinheiro, sexo, poder. Um livro de ética, um livro de espiritualidade cristã. Jacques Ellul é um outro autor que trabalha a questão da nossa relação idólatra com o dinheiro. De onde eu tiro uma frase que eu acho muito interessante: nós gastamos um dinheiro que nós não temos para comprar coisas que não precisamos para impressionar quem a gente não gosta. Eu vou repetir: nós gastamos um dinheiro que nós não temos para comprar coisas que nós não precisamos para impressionar o nosso cunhado. Não é assim? Como assim um dinheiro que nós não temos? Não sei você, mas eu fico recebendo lá no meu spam propostas e mais propostas de cartão de crédito, de 10 mil, de 20 mil, de 40 mil, Black, Platinum, sei lá o que mais, né? E você tem meia dúzia de cartões, você tem 200 mil de crédito, mas você não tem 200 mil. Então você gasta um dinheiro que você não tem para comprar o que você não precisa, só porque tem uma lente nova, uma câmera nova. Você já notou o que aconteceu com o celular? É muito interessante, né? Dá até para telefonar. É um computador poderosíssimo, muitas vezes mais potente do que o computador que fez os cálculos para o homem chegar na Lua. Então a gente troca de celular. Nada contra trocar celular, eu não sou um monge. Os monges estão aqui no mosteiro, meus amigos beneditinos, né? Mas a gente gasta um dinheiro que a gente não tem para comprar coisa que a gente não precisa para impressionar quem a gente não gosta. Falar dessa apresentação efetiva do Evangelho para essa cultura idólatra é lidar com essas coisas. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Nós temos ídolos, os piores ídolos são ídolos culturais. Os piores e mais difíceis de discernir são ídolos culturais, ideológicos. São ídolos da cultura, que a gente se apega, que a gente acende incenso sem a gente perceber que a gente está embarcando nessa canoa furada da idolatria.
Aí no verso 18 tem uma coisa bem interessante que eu queria citar. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está querendo dizer esse tagarela? Sabe, meu filho mais velho, Bernardo, eles não gostam, nem ele nem o Pablo. Eles detestam quando eu os cito no sermão, na pregação, assim, né? Mas eles não estão aqui, por favor, não passe para eles esse link. Mas quando o Bernardo tinha 3 anos, um dia ele chegou em casa vestido com uma máscara de ovelha, e era Páscoa, porque crente é assim, crente é chato, né? Vocês concordam que crente é chato? A Bíblia que eu leio me diz que nós cristãos temos que ser diferentes, mas muitos de nós, ao fazer parte de uma comunidade cristã, se tornam esquisitos. Não dá para fazer uma máscara de coelho, porque eu sou crente, então tem que ser uma ovelha, né? Crente não é chato, irmão? Você fala assim: irmão, eu adorei aquela feijoada. Ele falou: eu só adoro a Deus. Que coisa chata, eu acho isso bastante chato, não é? Isso é uma espiritualidade desencarnada, né? Aí meu filho veio assim, eu provoquei e falei: olha o pastor, olha o pastor dando mau exemplo para o filho. Filhinho, ele tinha 3 anos. Essa é a máscara do coelhinho da Páscoa. Aí ele falou: não, papai, é uma ovelha. Ele tinha essa troca de B pelo V, né? É uma ovelha, eu sou uma ovelhinha de Jesus. Eu sugerindo uma heresia pagã para o meu filho, ele responde biblicamente, para me esbofetear, não é? E aí eu falei: então Jesus é o seu pastor. Ele falou: não, papai, você é meu pastor. Aí eu fiquei comovido, né? Eu curti, né? Só não compartilhei porque eu não tinha Instagram na época, né? E aí eu disse assim: então quer dizer, mas você sabe o que é ser? Você sabe o que é ser pastor, filho? Você sabe o que é um pastor? Porque criança não faz um conceito, né? Pastor é alguém com verbo de ligação, assim. Criança dá exemplo, né? Porque ela não tem essa abstração que a gente tem depois de uma certa idade, na adolescência. Ele falou assim: eu sei, papai, o que é um pastor. E eu disse: então me diga, o que é ser pastor? Ele disse: pastor é alguém que fala muitas palavras. Aí eu dei uma deprimida, claro, assim, né? Porque a visão que o cara tinha, que eu era alguém que todo domingo ficava lá na frente falando um monte, falando, blá, blá, blá. É um pouco o que a nossa sociedade pensa a nosso respeito, sabe? A nossa sociedade pensa que a gente não passa de uns tagarelas. Se Paulo teve dificuldade para ser compreendido, imagine eu e você. A gente inventou, eu sei que não nessa igreja, mas há segmentos da igreja evangélica brasileira que tem um jargão bem estranho, né? Não precisa de um glossário, de uma tecla SAP. Lembra quando tinha tecla SAP? O sujeito encontra o outro na fila do banco e fala assim: e aí, varão, fala, vaso. Aí ele diz assim: e aí, está na prova, abençoado? Aí ele diz: não, o inimigo está furioso. Imagina um ateniense ouvindo isso. Eu penso que a gente precisa... Todos os livros foram vendidos. Alguém pode me emprestar aqui o Ser Evangélico? Eu queria fazer uma citação. Eu anotei aqui uma citação que eu queria fazer. Escrevi na orelha desse livro aqui: que relação a fragmentada, sincrética e teologicamente desnutrida a igreja evangélica brasileira mantém com a cultura nacional? Por que permitimos que essa subcultura gospel, essa coisa de gueto, essa mentalidade de arca, ao fazermos produtos culturais medíocres que nós apenas consumimos? Por que não abraçarmos o desafio de fazer uma arte que fale não apenas a Deus, mas também sobre Deus, sobre a vida, essa vida sempre tão maravilhosa, misteriosa,
como Gonzaguinha cantou, que é bonita e é bonita. Sobre a incontrolável e trágica condição humana, sobre a criação, sobre a queda, sobre a redenção, sobre a consumação. Se tivéssemos coragem de falar temas mais abrangentes, falaríamos a um público mais amplo. Se tivéssemos coragem de falar de temas mais abrangentes, falaríamos a um público mais amplo. Não nos falta conteúdo. Conteúdo são as Escrituras, é a palavra de Deus, é o Evangelho. Não nos falta estética, mas nos falta coragem, nos falta ousadia. Se você comprou o livro, você vai se aprofundar. Pega comigo depois aqui, querido. E aí Paulo entra no sermão dele, e aqui eu já estou indo para a minha parte final dessa breve fala, os versos 22 a 31. Depois o verso 28, Paulo diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Olha que interessante, Paulo está no meio de gregos, pagãos, gentios, filósofos, estoicos, epicureus, gente que tinha uma cultura muito grande, gente que conhecia os mitos gregos, que conhecia as narrativas de Homero, que conhecia as peças de Aristófanes, que inventou o teatro, que inventou os jogos, que apreciava a poética de Aristóteles, os diálogos de Platão. Gente culta, mas gente distante do Evangelho. Paulo se aproxima dessa gente e ele mostra uma coisa muito interessante que precisa me estimular e a estimular você a ter um novo olhar sobre a cultura brasileira. Porque, como eu disse há pouco, o Evangelho não destrói a cultura, o Evangelho redime a cultura, amém? Paulo cita os poetas, Paulo cita Epimênides, Paulo cita Cleanto, e essa fala do Paulo aqui, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, é um trecho de um hino a Zeus. Isso para mim é muito provocador, é perturbador até. Paulo vai pregar num lugar onde só havia pagãos, e ele cita a cultura, ele cita a poesia grega, e cita inclusive um hino que era dedicado ao deus dos deuses no panteão da mitologia greco-romana, que era Zeus. Quais são os poetas e os romancistas que você ama? Você quer pregar o Evangelho de uma forma efetiva para essa cultura? Quais são os poetas que você ama? Tem um amigo pastor que um domingo desse ele citou alguns poetas no sermão dele, ele é bem conhecido nacionalmente. No final do culto, uma irmã estava à porta, assim, ficou à porta e disse: pastor, eu queria falar contigo, você tem um minuto? Ele: pois não, irmã. Isso já faz um tempo. E ele disse assim, ela disse assim: pastor, você estava indo tão bem no seu sermão, você me abençoa muito, mas você ficou citando aí poeta fulano, poeta Beltrano, poeta ciclano. Isso não fica só na Bíblia, pastor? Aí ele não estava muito bem naquele dia, eu acho. Ele disse assim: irmã, as pessoas para as quais eu citei esses poetas, quando chegar em casa vão ver o Faustão. Estranho um pastor citar a poesia brasileira, mas depois se deleitam num tipo de cultura questionável, num tipo de música questionável. Porque vocês viram o que aconteceu com a música popular brasileira? Tem uma cantora do Rio de Janeiro, a Joyce Moreno, que ela diz que a música popular brasileira se tornou música para pular brasileira, né? Há uma decadência na forma e no conteúdo da música popular brasileira.
Eu já tive tantas experiências com a MPB que me tocaram, que me comoveram. Eu lembro uma vez lá em Minneapolis, eu fui com um casal de americanos que me discipulavam à época, em 93, para Minneapolis e de lá para o Canadá. E aí eu fui a um supermercado e tinha um viking assim, porque aquela região é muito fria, né? 20 graus negativos estava fazendo naquela semana. E tinha um norueguês, um nórdico, assim, um viking, maior que eu, como promotor de um patê lá. E eu, sem dinheiro, né, comecei a provar tudo que era patê que ele tinha ali, né? Provando. Aí a gente conversava e ele falou assim: o teu sotaque é muito interessante. Eu nunca ouvi o teu sotaque. De onde você é? Eu falei: sou do Brasil. Aí ele sorriu. Aí, de que lugar do Brasil? Eu falei: do Rio de Janeiro. Aí ele quase me abraçou. Mas o que você está fazendo aqui? Eu falei: eu sou músico. Aí ele quase me beijou. Eu corri assim, né? Aí ele começou a cantar: olha que coxa mais linda, mais cheia de graça. Ele falou: eu amo a música popular brasileira. A música que vocês têm é a música popular mais bonita. E eu poderia fazer várias citações aqui de como a nossa cultura musical, e eu estou fazendo um recorte, que é o recorte desse livro, porque eu sou músico, ela impressiona, ela abençoa o mundo. A cada minuto, a cada 2 ou 3 minutos, isso me deixou muito intrigado. A cada 2 ou 3 minutos, alguma música de Tom Jobim toca nos Estados Unidos e no resto do mundo. Depois de Tom Jobim, o compositor estrangeiro que mais toca nos Estados Unidos é John e Paul, mas aí também não vale, eles gravaram em inglês, são os Beatles, não é? Mas a América, a Europa ama a nossa música. E a igreja evangélica tem uma dificuldade enorme. O Guilherme me contou que quando em 77 ele resolveu fazer um disco com Vencedores por Cristo, já tinham os primeiros discos, né? Se eu fosse contar de alguém ouvir, né? Antes mesmo que eu fosse alguém. Lembra do compacto? Tu me amaste e me disseste vem. Só a geriatria gospel aqui, lembra? E eu estou aqui, eu sou um dos tais, né? Louva a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm, né? Ó, isso aí se empolgou, está solando ali, ó. O Laudírio lembra bem dessa história. O Guilherme propôs para o Jaime Kemp fazer um disco com a estética, com a poesia, com a harmonia, com os ritmos brasileiros. Ele chamou só gente fraca, né? Chamou Nelson Bomilca, chamou Gerson Ortega, chamou Sérgio Paulo Muniz Pimenta, um dos maiores músicos do nosso país, né? E foi assim, Bomilca tocando contrabaixo, né? E aí eles gravaram um disco chamado De Vento em Popa. Alguém aqui tem De Vento em Popa? Ah, que alegria. Tem o LP? Tem o LP? Você também é raiz, né? Fala aí, né? Eu tenho, né? E aí o Guilherme todo empolgado, porque tinha bossa nova, né? Tinha canções maravilhosas. Você sabe, foi o primeiro disco de música popular brasileira que eu comprei, foi De Vento em Popa. Que coisa. 1982, com 5 anos de atraso, eu comprei, aos 12 anos de idade, De Vento em Popa. E o Guilherme disse que o projeto foi um fracasso, foi um retumbante fracasso. Porque a igreja achou que, a igreja evangélica naquele momento, e eu penso, olhando aí para essa estética de músicas traduzidas o tempo todo, de versões, que o pessoal chama cada vez mais de worship, né? Que aquilo não servia. Quando você vai aos Estados Unidos numa igreja, eles não cantam durante 45 minutos, 10 músicas brasileiras traduzidas para o inglês. Quando você vai em Seul, na Coreia, nas muitas e gigantescas igrejas que os nossos irmãos coreanos têm, eles não cantam
músicas brasileiras, eles cantam músicas americanas. Eles não cantam músicas coreanas, eles cantam músicas americanas. Porque o modelo de igreja, o modelo de culto, o modelo de liturgia, o modelo americano, tomou conta da igreja evangélica protestante. Se a gente não fizer um modelo de igreja que seja eminentemente americano, na forma e no conteúdo, a gente não é igreja. Isso é uma questão muito mais profunda do que uma palestra, do que uma conversa de 40 minutos pode dar as referências para a gente pensar. Eu vou correr um pouquinho aqui. Mas quem são os compositores? Eu queria dar uma tarefa para vocês, né? Como um bom terapeuta cognitivo comportamental, eu quero dar uma tarefa para quem vai para casa aí. Você vai achar um poeta ou um compositor que você vai frequentar. E vai fazer isso como parte da sua vida devocional, da sua vida espiritual. Tem um compositor lá de Belém do Pará, Nilson Chaves, que eu já citei muitas vezes em sermões, quando eu falo sobre o que é a vida sem Deus e sem esperança no mundo, como diz Paulo aos Efésios. Nilson Chaves, olha que coisa, irmãos. Ele diz assim: não há dor que seja mais dolorida do que ter tido tudo na vida e de repente perceber que é comum. Ser mais uma pessoa enganada pela reta branca da estrada que vai do nada para lugar nenhum. Isso é muito mais bonito do que boa parte da música gospel que eu conheço, né? E mais verdadeiro. Isso podia ser a introdução de um sermão. Não há dor que seja mais dolorida do que ter tido tudo na vida e de repente perceber que é comum. Ser mais uma pessoa enganada pela reta branca da estrada que vai do nada para lugar nenhum. Mas a gente perde essas expressões tão humanas, tão poéticas, porque a gente acha que a gente só pode cantar e só pode tocar. Eu não estou falando do culto, eu estou falando do resto da semana. A gente só pode ouvir música que é feita para o culto, que é feita por crentes. Então, saiam daqui com essa disposição de renovar o seu olhar sobre a cultura brasileira, né? Sugiro algumas tarefas aqui. Nós, pastores e líderes, antes de respondermos a primeira pergunta, o que é o Evangelho, o que é brasilidade, precisamos também responder o que é ser evangélico. O que é ser evangélico, irmãos, irmãs, amigos e amigas? Um pastor amigo estava numa das nossas capitais aqui no Brasil, não sei se foi São Paulo ou se foi no Rio ou onde foi, e ele estava com pressa, assim, atravessando o centro da cidade, e aí uma cigana gritou para ele assim: ei, eu leio mão, R$20, R$20. Né? Aí ele disse: não senhora, não, muito obrigado. Não, eu faço por 10. Ele disse: não querida, muito obrigado. Ela falou assim: por favor, eu faço por 10. Aí ele vira para ela e fala assim: querida, por favor, olha, eu sou pastor. Eu não acredito nessa coisa de: o senhor é pastor? Eu também sou crente, eu vou lá na igreja tal, assim, assim, assim. O que é ser evangélico? Uma diaconisa lá da nossa igreja, a Raica, sofreu um sequestro relâmpago. Aí durante 40 minutos, todos os cartões ficaram com o esposo, o sequestrador, e a sequestradora ficou com ela no carro. Só de tênis foi, assim, sei lá quantos R$1.000. Né? E a porta do shopping, a sequestradora, essa minha amiga no carro. E quando o cara volta com um montão de bolsa, a mulher diz para a Raica assim, para minha amiga: eu sei onde você mora, estava blefando, é claro, né? Eu sei onde você mora. Se você sair daqui e for para a polícia, a gente vai na sua casa, a gente sabe da sua família. A Raica falou assim: olha, pelo amor de Deus, fique em paz, eu vou orar pela senhora, eu sou crente. A sequestradora diz: que bom, ora mesmo, que eu estou passando uma luta, estou indo toda terça-feira num culto na igreja assim, assim, assim.
Então a gente tem duas perguntas para fazer. O que é ser brasileiro? O que nos define? É samba, futebol, carnaval? É o jeitinho? Esse jeito macunaímico, para citar o Mário de Andrade? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. O que é ser brasileiro? É gostar de MPB? De repente você não gosta de MPB como eu gosto. Né? Mas a outra pergunta importante que eu proponho no livro é tentar responder biblicamente, teologicamente, o que é ser evangélico. O que é ser evangélico? Vocês concordam? Outra sugestão: pastores precisam fazer as pazes com a arte, com a cultura. E os artistas e os músicos da igreja precisam fazer as pazes com a Bíblia e com a teologia. Os músicos precisam de formação espiritual, de formação teológica. A boa notícia é que isso já tem acontecido. Vencedores é uma referência lá nos anos 70, 80, 60, 70, 80, mas movimentos alvissareiros têm acontecido. Um deles chama-se Coletivo Candeeiro. Quem conhece aqui Coletivo Candeeiro? Meu amigo Marco Teles. A gente está produzindo uma música agora. Eles pegaram essa minha canção Discipulado e fizeram uma outra coisa chamada Arrastão. É maravilhoso. Eles são bíblicos, eles são poéticos, eles são atuais, eles são fortes, são humildes. Eles não são artistas evangélicos, eles são evangélicos artistas. Há uma diferença aí, que é mais do que um jogo de palavras, né? Mas tem outras pessoas compondo. Paulo Nazaré, meu parceiro na canção que eu vou cantar para a gente terminar aqui. Ouçam Paulo Nazaré, ouçam Marcos Almeida. Tem coisa boa acontecendo nesse diálogo com a cultura brasileira e com o evangelho. E por fim, eu digo que nós precisamos melhorar muito em termos da nossa teologia da criação. Seu colega Israel, nosso amigo Ziel Machado, o Ziel tem uma frase muito interessante. Ele diz assim: nós somos muito pobres na nossa teologia da criação. Porque, para os irmãos guardarem aí, como se fosse EBD de segunda-feira, 4 palavras definem a narrativa ou o drama das Escrituras, como diz o Van Hooser, né? Criação, queda, redenção e consumação. Criação, queda, redenção e consumação. O nosso discurso, a nossa pregação, a nossa experiência com Deus, a nossa espiritualidade precisa percorrer esses grandes temas da teologia bíblica. Mas nós somos pobres na nossa criação, na nossa música, no nosso culto, em alguns desses temas, ou para não dizer em todos esses temas. E quando eu falo que, citando o Ziel, que nós somos pobres em teologia da criação, não é porque nós não cremos, nós não somos criacionistas, porque a gente desistiu do Bereshit bara Elohim, do princípio criou Deus. Não, a gente continua crendo num Deus criador dos céus e na terra. Mas a gente esqueceu do mandato cultural. A gente não percebe que um poema, um filme, uma escultura, arquitetura, teatro, cinema, são expressões da imagem e semelhança de Deus em nós, da imago Dei. É por isso que você se emociona vendo uma série, um filme. Eu lembro, eu tinha 20 e poucos anos, estava na faculdade de letras e eu fui ao cinema assistir A Missão com Robert De Niro. E aí começou a trilha sonora de Ennio Morricone. E quando a música começou, eu comecei a chorar no cinema, embevecido pela beleza que saía dos alto-falantes. Ennio Morricone glorificava a Deus com aquela música, com aquela trilha sonora que ele fazia, né? E eu saí edificado, tanto pelo filme, que é um filme bem bíblico, bem interessante, quanto pela trilha sonora do Ennio Morricone. Mas a gente não consegue mais, como fez, por exemplo, Francis Schaeffer, como fez Huckmacher, como fez Kuyper e outros autores, a reconhecer essa imagem e semelhança de Deus nos artistas, na cultura. Então precisamos melhorar nisso, irmãos. Sobretudo,
termino aqui porque o nosso tempo já foi. Cronos é terrível. Eu termino repetindo singelamente, convidando-os a ler esse pequeno livro. O Evangelho não destrói a cultura, o Evangelho redime a cultura, porque Deus não desistiu da sua criação. Você diz amém? Acho que não vai dar tempo de fazermos as perguntas, mas eu as transfiro, eu as encaminho alegremente para o Israel. Combinado assim? Então, se vocês quiserem saber a diferença entre a profanação do sagrado e a sacralização do profano, por favor, falem com o pastor Israel, né? Se vocês quiserem discutir a problemática hermenêutica do sermão de Paulo em Atenas, falem com o pastor Israel. Aliás, vocês têm uma equipe pastoral preciosa aqui. Muito obrigado, pastor André. Muito obrigado, Israel, os demais. Eu faço uma música para a igreja que possa ser cantada fora da igreja. E faço uma música para fora da igreja que possa ser cantada na igreja. E uma delas chama-se Flora Flor, que eu compus para minha esposa que está ali e vai sorrir agora lá, não falei? Me veio algo agora, não sei dizer se demora, de certo tempo parou. Foi um aroma de amora, de uma geleia de outrora que a minha mãe preparou. Embora tenha vindo de fora, minha alma tem hora que se encanta e se enamora, como aqui e agora, por saber onde mora. Esse teu jeito de flor, esse teu cheiro de flor. Fui lá em Minas, me veio uma saudade de uma velha amizade que ainda nem começou. Às vezes isso me invade, na casa perturba a tarde, um desconsolo, uma dor me arde. Vai chegando a idade, minha alma de jade não discute a verdade. Foi-se a mocidade, me consola a metade desse teu jeito de flor, esse teu cheiro de flor. Me veio algo agora, não sei dizer se demora, de certo tempo parou. Um aroma de amora, de uma geleia de outrora que a minha mãe preparou. Embora tenha vindo de fora, minha alma tem hora que se encanta e se enamora, como aqui e agora, por saber onde mora. Esse teu jeito de flor, esse teu cheiro de flor. Embora tenha vindo de fora, minha alma tem hora que se encanta e se enamora, como aqui e agora, por saber onde mora. Esse teu jeito de flora, esse teu cheiro de flor. Embora tenha vindo de fora, minha alma tem hora que se encanta e se enamora,
como aqui e agora. Se você está perto da sua esposa, aproveita, segura na mão, pede perdão, sei lá, por saber onde mora esse teu jeito de flora, esse teu cheiro de flor, de flor, de flor. Essa última canção, já agradecendo muito esse tempo, que outras semanas venham e que eu venha, nem que seja para sentar aí e desfrutar. Obrigado, Israel. Mas essa canção fala das duas coisas, tanto da espiritualidade cristã como de elementos da nossa cultura, minha e do meu querido amigo Paulo Nazaré. E eu, hoje eu vou brincar com meu filho. Hoje eu ligo até pro meu velho. Hoje priorizo na agenda o Espírito Santo, o Filho e o Pai. Hoje vou fazer exercício. Hoje sem a televisão. Hoje menos carboidratos, mais legumes, verduras, mamão. Hoje passear com o cachorro. Hoje almoçar devagar. Hoje nada de internet. Hoje chega de me estressar. Chururururu. Hoje, porque só tenho hoje. Hoje, aqui, agora, já. Hoje, cuidar do meu hoje. E do amanhã eu sei que Deus cuidará. Bora juntos. Hoje eu vou ao sebo da esquina. Leitor, quanto mais, né? Hoje é pra contar até 10. Hoje quero reler com calma Jó, ou mesmo Cantares e os livros de Moisés. Hoje vou ouvir as pessoas. Hoje eu volto a sorrir. Hoje quero a paz mais discreta, aquela paz de orar e dormir. Hoje não brigar por tolices. Hoje praticar o perdão. Agora uma disciplina espiritual e tanto. Hoje nada de Instagram e TikTok. Hoje mais água no feijão. Chururururu. Hoje porque só tem hoje, aqui, agora, já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje. E do amanhã eu sei que Deus. Vamos juntos pra gente terminar. Hoje porque só tenho hoje, aqui, agora, o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje. E do amanhã eu sei que Deus cuidará.
E o coral? Tem um segmento aí da... Pode mutar aqui, querido? Obrigado, Douglas. Já terminei, mas não terminei, né? Meu filho, aquele fanfarrão chamado Bernardo, pianista, meu querido filho, ele diz assim: pai, tem uma hora que você sempre mente, pai. Eu falei: que isso, filho? De onde você tirou isso? É sempre que você fala, terminando, irmãos, assim, né? E nunca termina, né? Mas eu queria, tem um segmento aí da chamada nova homilética, uma linha teológica que nos ajuda a repensar a pregação, que diz que a gente tem que deixar uma imagem. O sermão tem uma frase tema, tem uma doutrina. O sermão tem um texto, claro, que a gente expõe, uma frase tema, uma doutrina, mas a gente precisa de uma imagem, que as pessoas fiquem com uma imagem. Eu queria deixar a imagem de um banquinho, assim, de 3 pernas. Eu falo isso para os músicos e artistas que frequentam a nossa comunidade e por aí afora. A primeira perna é a tradição. É importante, a gente não abre mão da tradição, da ortodoxia histórica, teológica. Os pais da igreja, Agostinho, Tomás de Aquino, os reformadores, Wesley, Spurgeon, Martin Lloyd Jones, Stott e os contemporâneos, Barth, Bonhoeffer. A gente não abre mão da ortodoxia histórica. Então, tradição. E tradição é algo que é visto assim com dificuldade pelo evangélico. Mas eu estou falando tradição como aquilo que nos legaram, né? Tradicionalismo é a fé morta dos vivos. E tradição é a fé viva daqueles que já morreram. Então a gente precisa da tradição, primeira perninha desse banco. A segunda perna é a contemporaneidade. Karl Barth dizia que o pastor no século XX, a gente já está no XXI, deveria ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra mão, para a gente contrapor cultura com escritura. Então, tradição, contemporaneidade, e a minha proposta, a outra perna desse banquinho, que seja um banquete também, né? É a brasilidade. Então, que a gente tenha sempre um tempero brasileiro no nosso jeito de ser igreja, irmãos. Porque o Evangelho não destrói a cultura, o Evangelho redime a cultura para a glória de Deus. Deus não desistiu da sua criação. Muito obrigado por vocês terem vindo. Que noite preciosa. Saio daqui, pego a estrada agora 2 horas, com o coração embevecido e com a alma cheia de chão e de alegria. Deus seja com vocês, muito obrigado, parabéns por essa semana tão preciosa.